Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Delveste Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, deste sábado, dia 28 de março, é do Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, versos de 9 a 14. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não, pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. A palavra de hoje nos convida a avaliar como anda o nosso estilo de oração. 2 homens subiram ao templo para rezar, um era fariseu e o outro publicano. O pecador voltou para casa abençoado, o que se julgava santo não. Mas o que é que teve de errado na oração daquele fariseu? A oração do fariseu não agradou a Deus porque foi uma autoexaltação e porque discriminou o seu irmão. O louvor que ele fez foi a ele mesmo. Não sou como os outros, ladrões, desonestos e adúlteros. Isto é, os que não cumprem os mandamentos da lei de Moisés. Pelo contrário, eu cumpro direitinho toda a lei. Foi uma exaltação de si mesmo. Mostrou-se presunçoso, orgulhoso. Jesus descreveu a postura dele. Rezava de pé para si mesmo. E mais, era tão bom cumpridor da lei que fazia mais do que estava prescrito. Jejuava 2 vezes por semana, quando a lei mandava jejuar apenas 1 vez por ano, e dava o dízimo de toda a sua renda, contribuindo sobre itens que nem estavam previstos na lei. Mas por que Deus não gostou dessa oração? Porque o fariseu se colocou no lugar de Deus. Ele era o santo, o perfeito, merecendo ele mesmo ser honrado e louvado. Ele estava tomando o lugar de Deus, louvando a si mesmo. E quando você reza assim, não há mais lugar para Deus. Você está no centro, no lugar que cabe a Deus. E olha que tem muita oração assim, viu? Não há mais lugar para Deus quando nós nos bastamos a nós mesmos. Não há lugar para o mistério de Deus quando nós somos a nossa própria referência. A palavra de Deus já não nos orienta, nem nos corrige, quando nós estamos convencidos que sabemos o caminho e não precisamos mudar em mais nada. Então, não é mais uma oração, é uma idolatria. A pessoa se toma a si mesma como Deus. Então, o fariseu gabou-se de não ser como os outros, de ser muito praticante da religião e não ser como o cobrador de impostos. Dessa forma, ele estava julgando seu irmão, e quem julga é Deus. Mas a oração no estilo fariseu é de quem
tomou o lugar de Deus. Com a própria oração, ele estava desclassificando, discriminando e ofendendo seu irmão. Em vez de reconhecer o outro como irmão, a oração idolátrica reforça as atitudes de discriminação, de exclusão e até de violência contra o outro que não é igual a mim. Falou mal do irmão na frente do Pai, rompeu com a caridade, que é o coração da lei de Deus. Claro que Deus não gostou dessa oração. Claro que esse orgulhoso não saiu abençoado do templo. Mas por que Deus se agradou da oração do publicano? O publicano era o nome dado aos cobradores de impostos, aquela rede de cobrança do imposto para o Império Romano. Eles eram mal vistos porque assim agiam como aliados das forças de ocupação dos romanos e por suas práticas extorsivas na arrecadação de impostos. E numa cultura em que se dava tanto valor à pureza ritual, os publicanos eram impuros por sua proximidade com os pagãos romanos. Ser publicano, portanto, era viver na condição de pecador diante de todos. E por que Deus se agradou da oração do publicano? Porque a sua oração foi um mergulho na misericórdia de Deus. Realmente, ele se sentia pecador e com humildade batia no peito dizendo: Senhor, tem piedade de mim, que sou um pecador. É uma verdadeira oração. Uma oração que não toma o lugar de Deus, que reconhece a sua condição de distanciamento da lei do Senhor. E Jesus descreve as 4 atitudes que denotam a sua humildade e a sua reverência a Deus. Ficou à distância, de olhos baixos, batendo no peito e clamando a misericórdia de Deus. Diferentemente do fariseu, o publicano, o cobrador de impostos, não se gabou de si mesmo, nem menosprezou quem quer que fosse. Fez uma oração de verdade, porque Deus estava no centro e o seu coração estava aberto à ação de Deus, que é misericórdia. Então, o que teve de errado na oração do fariseu? A oração do fariseu não agradou a Deus porque foi uma autoexaltação, uma oração idolátrica, destronando Deus e colocando-se ele mesmo no altar, no lugar de Deus, e também porque discriminou seu irmão. E por que Deus se agradou da oração do publicano? Porque a sua oração foi um reconhecimento da sua pequenez, da sua condição de humilde, da sua humildade e um mergulho na misericórdia de Deus.